Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ciência Aberta. O 7º episódio de 2019 discute um tema que não poderia ser mais atual, a Amazônia. O desflorestamento acelerado e a proliferação de incêndios, às vezes de gigantescas proporções, na maior floresta tropical do planeta, foram destaques na mídia do mundo inteiro. E, além de impactarem o meio ambiente na região, espalharam um rastro de fumaça que escureceu o céu de São Paulo, a quase 4.000 quilômetros de distância de Manaus, o que mostra como o impacto da Amazônia é continental. Cientistas e pesquisadores estudam há muito tempo a relação da floresta com o clima global, bem como os impactos provocados pelo desmatamento e pelas atividades econômicas na região. Reunimos hoje, no auditório da FAPESP, 3 especialistas com as mais altas qualificações para debater o tema. Antes de apresentá-los, vamos ver um vídeo de abertura com mais informações sobre o tema. A Amazônia é uma das últimas áreas continentais com condições atmosféricas semelhantes às da era pré-industrial e desempenha papel estratégico na regulação do clima, tanto em escala continental quanto em escala global. A região estoca de 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono em sua biomassa e constitui um sumidouro para o CO2 de origem antrópica. Responde por 18% da água doce despejada nos oceanos e abriga mais de 10% da biodiversidade existente no mundo. Além disso, a Amazônia é também um santuário de diversidade étnica, cultural e linguística, com mais de 300 comunidades indígenas em seu território. Tudo isso pode ser criticamente ameaçado pelo acelerado processo de desflorestamento. Segundo dados do INPE, o desmatamento acumulado entre agosto de 2018 e julho de 2019 foi 64,8% maior do que o observado entre agosto de 2017 e julho de 2018. Em entrevista à BBC, o físico Paulo Artacho afirmou que, mantida a atual taxa de desmatamento, a destruição da floresta poderia atingir um ponto de não retorno no futuro próximo. A região já teve quase 20% de sua cobertura florestal removida e, no rastro dessa devastação, há 17 milhões de hectares abandonados ou em processo de revegetação e 10 milhões de hectares de pastos degradados ou não utilizados. As queimadas de agosto evidenciaram para o mundo a situação, ao mesmo tempo em que abriram o debate sobre 2 temas que, no caso da Amazônia, são aparentemente contraditórios: desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. De um lado, posicionam-se os que defendem a exploração de riquezas minerais onde quer que estejam, o avanço inexorável do agronegócio e a integração das populações regionais ao mercado nacional, incluindo aí os povos indígenas. De outro, os que entendem que os maiores recursos econômicos da Amazônia estão em seu valor em créditos de carbono, em recursos hídricos e em biodiversidade. Para debater o tema de hoje, nós temos conosco Paulo Artacho, físico, professor titular do Instituto de Física da USP, membro da coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais e membro da equipe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz de 2007. Paulo Moutinho, biólogo, pesquisador sênior e cofundador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Trabalha na Amazônia há 25 anos, e contribuiu para a construção do Fundo Amazônia. Foi coautor do conceito de redução compensada do desmatamento, conhecido no âmbito da Convenção do Clima da ONU como REDD+. Ricardo Abramovay, filósofo e sociólogo, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, autor dos livros Muito Além da Economia Verde e Amazônia, por uma Economia do Conhecimento da Natureza. Na plateia, nós temos estudantes da USP, da Unicamp, do Instituto Federal de São Paulo, campus avançado de Jundiaí, da FATEC de Itapetininga e dos alunos da Escola Estadual Manuel Ciridão Buarque, além de interessados que se inscreveram para participar do programa. Eu sou Alexandra Osório de Almeida, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e serei a mediadora desta conversa. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom, para iniciar a nossa conversa, acho que é importante a gente ter uma visão geral do que é a Amazônia, o que a gente está falando. Área, bioma, população. Paulo, você quer começar?
Obrigado pela oportunidade. Então, vamos lá. A gente sempre pergunta o porquê a Amazônia atrai tanta atenção assim. Imagina que é uma área, se você pega a Panamazônia, né, não só a Amazônia brasileira, de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa uma massa de floresta que tem um papel fundamental no funcionamento da biosfera e do próprio planeta. Se você imaginar que mais ou menos 10 a 20% de todas as espécies que vivem sobre a Terra estão concentradas na Amazônia, é um grande celeiro de biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, você tem de 30 a 300 espécies naquela região por hectare. Se você comparar isso com a região norte, por exemplo, é entre 4 e 25 espécies de árvores por hectare. Portanto, um grande celeiro de biodiversidade que está lá à disposição da humanidade e que nós, brasileiros, detemos uma boa parte dessa biodiversidade. Além disso, a floresta, acho que o Paulo Artacho deve falar um pouco mais sobre isso, é um grande irrigador do nosso agronegócio. Aqueles que acham que o agronegócio sobrevive sem a floresta, no caso da Amazônia, não. Isso é um grande sistema de irrigação. E sem a floresta você tem pouco abastecimento da agricultura com água. E a floresta é um grande ar-condicionado do planeta também. Se nós tirarmos todas essas árvores e transformarmos isso em CO2, nós vamos agravar enormemente o aquecimento do planeta, a mudança do clima. Então, só por aí dá para perceber que nós não estamos falando de pouca coisa, é muita coisa. Ricardo, quais são as pessoas, quem vive na Amazônia, qual é a população, o que elas fazem? A Amazônia, apesar dessa impressionante riqueza que Paulo Moutinho vem de descrever, é na Amazônia que se concentram os piores indicadores sociais do país. Muita gente acha que é no Nordeste, não. É na Amazônia. O Índice de Progresso Social mostrou isso com clareza. Ao mesmo tempo, a Amazônia tem uma riqueza não só da biodiversidade, mas uma riqueza cultural que é extraordinária. São centenas de povos indígenas. Eu não sei se o pessoal que está aqui sabia, há mais de 200 idiomas falados na Amazônia. Então, isso são pouquíssimos os países, talvez a Índia tenha algo semelhante, mas são pouquíssimos os países no século XXI que dispõem de uma riqueza tão grande. E até aqui, a Amazônia tem sido uma espécie de almoxerifado, onde o Brasil vai buscar matéria-prima barata, energia barata, sem que isso reverta em benefício das pessoas que vivem na Amazônia, inclusive do ponto de vista tributário. Tudo o que se faz do ponto de vista econômico na Amazônia se faz a partir de incentivos fiscais extremamente generosos com as empresas, mas profundamente perversos com as populações locais. Só por essa rapidíssima descrição que eu estou dando, dá para a gente perceber que existem alternativas para a Amazônia, alternativas construtivas que possam permitir ao Brasil e às populações que vivem na Amazônia, sobretudo as populações tradicionais, se transformarem em protagonistas de mudanças que façam jus a essa fantástica riqueza sobre a qual nós brasileiros, mas nós dos 9 países que compõem a Amazônia, temos a responsabilidade. Artacho. É interessante, complementando, né? Pouca gente tem a ideia de que a Amazônia é 60% da área do território brasileiro, né? Então o Brasil, na verdade, é floresta, essencialmente. E pegando o gancho do que colocaram o Paulo Moutinho e o Abramovay, o pior uso que você pode fazer desse riquíssimo recurso natural é derrubar, queimar e transformar em gás de efeito estufa. E aí, a partir daí, se você tiver sorte, você constrói uma pastagem e coloca de 1 a 4 cabeças de gado por hectare, que é uma economia extremamente ineficiente
comparado com o restante do Brasil. Então, na verdade, a gente precisa ser muito mais esperto e muito mais inteligente e usar esses recursos naturais da Amazônia de uma maneira muito mais racional do que a gente tem feito até agora. E o pior uso é você derrubar a floresta, botar fogo e transformar aquilo em gás de efeito estufa. E em que pé que está a Amazônia hoje, em termos de área preservada e área derrubada? Veja, nós já desmatamos cerca de 20% da floresta original, o que para 5,5 milhões de quilômetros quadrados é uma área monstruosa, né? Parte dessa área desmatada, inclusive, foi abandonada e poderia ser reaproveitada em novos empreendimentos agropecuários. Então, você poderia, inclusive, aumentar a produtividade agrícola sem derrubar uma única nova árvore. Então, basta você saber administrar esses recursos naturais que são valiosíssimos e que pertencem a todos os brasileiros, né? Não pertencem somente ao grande agronegócio que está expandindo a sua área na Amazônia. Aquilo pertence a todos nós que estamos nesse auditório, porque a grande parte das terras na Amazônia são terras públicas, né? Pertence a nós e cabe a nós trabalharmos para preservar esse recurso natural tão valioso para o Brasil. E por que se derruba, então? Se derruba tanto por ignorância, se derruba tanto por cobiça e se derruba tanto por razões políticas. Isso é muito importante. O tipo de exploração econômica que se faz na Amazônia não é uma exploração econômica que justifique a derrubada da floresta. Não é que você tem um dilema: ou eu derrubo a floresta, ou eu vou matar a população que está lá de fome, com desemprego, miséria, etc. Não. Quando o Brasil fez uma redução drástica da derrubada florestal, e o Brasil sozinho, entre 2004 e 2012, foi o país que isoladamente mais contribuiu para a redução do processo acelerado de mudanças climáticas pela redução do desmatamento. O desmatamento entre 2004 e 2012 foi reduzido em 80%. Aí as pessoas vão dizer: bom, que grande coisa, mas o pessoal que está lá deve ter sofrido muito. Ao contrário, a economia cresceu, a produção agrícola cresceu, a produção de soja cresceu. E tanto não é preciso desmatar que, durante a primeira semana de outubro, saiu um documento da Mesa Redonda da Soja Responsável, que é uma organização internacional que reúne produtores de soja do Brasil, da Argentina, da China, dos Estados Unidos, preconizando desmatamento zero na Amazônia. Não é desmatamento ilegal zero, é desmatamento zero, inclusive ali onde o desmatamento é permitido. Por quê? Porque não é necessário desmatar para aumentar a riqueza da Amazônia. Se isso hoje é feito, é porque existe muita criminalidade, muita ilegalidade, grilagem de terra, invasão de terras indígenas e, sobretudo, tem uma área da Amazônia correspondente a algo entre 70 e 80 milhões de hectares que é pública, mas que não está demarcada. É sobre essa área que se voltam a ambição, a cobiça daqueles que estão tentando ocupar ilegalmente a Amazônia para finalidades imediatas de ganhos e não para produção durável e sustentável. E voltando um pouco à questão climática, quer dizer, por muito tempo se falou, né, internacionalmente, inclusive, sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo. A gente, hoje em dia, sabe que não é bem assim, mas que a Amazônia ela tem, sim, um papel fundamental, não só para a própria região, mas como também regionalmente, continentalmente e até globalmente, Sim. Correto? Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, como o Paulo Moutinho colocou, quer dizer, a Amazônia é o maior reservatório de carbono em qualquer área continental do nosso planeta. Isso não é pouca coisa, né? Então, a Amazônia, se nós acelerarmos esse processo de desmatamento,
o tiro vai se dar contra nós, porque isso vai intensificar em muito o aquecimento global, que já está chegando em níveis alarmantes, né? E isto vai dar um tiro no pé do próprio agronegócio, porque uma grande parte da chuva que cai no Brasil central e na parte sul do Brasil é vapor de água processado pela Amazônia, que é originado no Oceano Atlântico tropical. Então a Amazônia é um gigantesco, além de ser reservatório de carbono, processador de vapor d'água. Esse vapor d'água forma nuvens que irriga e faz o agronegócio do Brasil ser tão lucrativo quanto ele é. Obviamente, se a gente cortar esse elo, toda a economia do agronegócio brasileira, sem sombra de dúvida nenhuma, vai padecer. Isso é ilustrado em dezenas de artigos científicos diferentes. Esse conhecimento é bastante sólido. Esses são os chamados rios voadores? Não, os rios, parte desses são os rios voadores. O que são chamados rios voadores é este fluxo de vapor d'água na alta atmosfera que sai da Amazônia e irriga toda a América do Sul, né? Então, parte desse rio voador vai desaguando ao longo do caminho, trazendo chuva, que é essencial para a agricultura, né? Ao longo de todo esse trajeto, desde a região amazônica, passando pelo Mato Grosso, passando por Goiás, São Paulo, norte da Argentina e assim por diante. Então, é um padrão de circulação que a gente deve preservar o máximo possível para o nosso próprio interesse brasileiro. Quer dizer, se a gente pensar no impacto ambiental do desmatamento na própria região amazônica, quer dizer, como as regiões metropolitanas, quer dizer, a população tem uma população de 20 milhões de pessoas na Amazônia, quer dizer, como que elas como diretamente serão afetadas por se continuar esse agravamento do desmatamento, do desflorestamento? Bom, elas vão ser afetadas de várias maneiras, né? Quer dizer, primeiro é pelo aumento da temperatura. Para quem já foi para Manaus, Manaus é uma cidade muito quente, né? Se a gente conseguir imaginar Manaus 3, 4 ou 5 graus mais quente do que ela é hoje, realmente isso torna a viabilidade, né, da população amazônica muito prejudicada, né? Além disso, as emissões de queimadas produzem vários gases que são tóxicos para a saúde humana, como ozônio, por exemplo, né? Então, a população, inclusive a população indígena que nunca fez contato com o homem branco, respira um ar, às vezes, de qualidade tão ruim quanto o ar que a gente respira aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Então, são vários prejuízos, além daqueles que a gente estava falando ao agronegócio, que o processo de desmatamento e queimadas causa para a população amazônica como um todo. E, Paulo, como se deu o crescimento populacional, quer dizer, a questão toda da urbanização e do povoamento da Amazônia? A Amazônia, talvez lá no início da década de 60, até a década de 70, era considerado o vazio demográfico, né? Ou o inferno verde. Existia vários slogans para isso, embora morassem muitos brasileiros lá. E uma série de incentivos foi feita, muito movido por uma questão geopolítica, vamos dizer assim, onde se precisava ocupar uma área que, teoricamente, estava desocupada, onde as fronteiras do Brasil na Amazônia deveriam ser patrulhadas ou preservadas, e, portanto, você iniciou uma série de ocupação estimulada pelo governo, com ondas de migração, especialmente do Nordeste e do Centro-Oeste, para a região. Se distribuía terras e se investia muito em infraestrutura, especialmente estradas, né? E estradas até hoje é um problema na região do sentido do desmatamento. Para vocês terem uma ideia, 70% do desmatamento amazônico está concentrado em 50 quilômetros para cada lado das estradas. Então, são rios de desmatamento e, logo em seguida, de fogo. Eu adoro estrada, especialmente asfaltado. Não estou dizendo que não deve ter estradas lá, mas é preciso que a gente tenha uma outra concepção de desenvolvimento que na época não havia. Então, se deixou um processo de instalação, especialmente de gado, de pecuária, que existe até hoje. Uma boa parte do desmatamento vem pela criação de pastagens extensivas e, portanto, você tem ainda a replicação do mesmo modelo que nós tínhamos 20, 25
anos atrás. Exploração madeireira, pastagem, agricultura num pequeno pedaço, muito garimpo agora, e, portanto, a gente não tem ainda um outro caminho a seguir do que nós seguimos nos últimos 20 anos. Alexandre, Diga. isso que o Paulo falou é especialmente importante porque nos faz pensar o que é infraestrutura. Todos os governos estão dizendo que o Brasil sofre de um problema de infraestrutura, mas nós precisamos qualificar infraestrutura. Infraestrutura na Amazônia não pode ser fundamentalmente abrir estrada, porque se a infraestrutura for abrir estrada, significa que a infraestrutura é igual a desmatamento. Nós precisamos de uma outra concepção de infraestrutura. Infraestrutura é conexão generalizada, aumento das oportunidades de ecoturismo, aumento das oportunidades de acesso de pesquisadores para pesquisar a biodiversidade, ou seja, uma infraestrutura que seja compatível com a manutenção da biodiversidade. Ótimo. Bom, a gente ainda tem muito para conversar, mas já chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Então, depois do intervalo, a gente volta com o tema Amazônia. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ciência Aberta, que hoje discute um tema atualíssimo, a Amazônia. Neste bloco, vamos procurar entender as causas, consequências e a dinâmica do desflorestamento. Qual é o impacto das queimadas e o que é o chamado ponto de não retorno. Mas eu vou começar retomando uma pergunta que ficou do bloco anterior, que é das reservas indígenas, que a gente passou por elas, mas não discutiu. Elas são consideradas extremamente importantes para a preservação da Amazônia. Mas como se dá? Qual é essa importância, Paulo? Então, os nossos irmãos brasileiros indígenas são extremamente importantes dentro desse conceito todo de um novo mundo em aquecimento, onde manter florestas é chave para manter o que a gente chama de habitabilidade do planeta. Povos indígenas prestam, do ponto de vista climático, um papel fundamental. São mais de 100 milhões de hectares sendo preservados por indígenas, em que essas terras desempenham um papel fundamental nesse contínuo que o Paulo Artacho estava descrevendo, que é o processo de bombeamento de água e de manter a distribuição da umidade de nuvens em áreas bastante grandes, do qual depende muito a produção de alimentos. Então, desse ponto de vista, há uma importância muito grande. Há outras importâncias também muito grandes, no sentido de um conhecimento tradicional. Isso eu queria trazer, Alexandre, que pouca gente fala disso. Há nos povos indígenas da Amazônia não só a parte cultural, mas há um conhecimento científico que a gente sabe muito pouco. Um dos projetos grandes que a gente tem no Instituto é tentar aproximar a ciência, aquela hard science que a gente tem na academia, com o conhecimento tradicional. É impressionante como, se você junta essas duas coisas, você tem modos de visão diferente do futuro dessa região. E nós, seres urbanos, extremamente arraigados no asfalto, a gente tem uma limitação muito grande de enxergar isso. Então, uma boa parte do nosso futuro de manter o habite-se, lembra daquela história do habite-se do prédio? A gente está perdendo o habite-se do planeta. Uma boa parte desse habite-se ainda depende da manutenção e do cuidado e do respeito ao direito dos povos indígenas às suas terras, porque nesse mundo em aquecimento, como eu costumo sempre falar, eles têm um papel crucial. Tem um pedido aqui, uma pergunta da plateia, que a gente já falou, mas como veio a dúvida, eu acho que é importante a gente reforçar. A Juliana Silva está perguntando se é verdade que a Amazônia está queimada em 90%. Então... Não é verdade. Nós já desmatamos, como eu falei, 20% da área original da floresta. 20% é uma área gigantesca. E qual é o relacionamento entre desmatamento e queimadas? Quer dizer, é importante a gente perceber como é que funciona a dinâmica deste processo na Amazônia. Em primeiro lugar, a floresta não pega fogo sozinha. Tem tanta água na Amazônia
Que se você fazer uma fogueira, aquela água vai apagar sua fogueira muito rapidamente. Na verdade, é muito difícil tocar fogo na floresta. O que se faz? Primeiro você desmata a floresta, né? Cortando os troncos, galhos, etc. e tal, mais ou menos final de maio, começo de junho, que é quando começa a estação seca. Aí você deixa a madeira no solo secando por pelo menos 3 meses, porque se você não fizer isso, ela não pega fogo, né? Tem muita água. Tem regiões da Amazônia que chove 3 metros de água por ano. 3.000 milímetros de água. É muita água. Aí o que o pessoal faz? Deixa secando até o meio de agosto, começo de setembro, e aí toca fogo, né? Se você tiver sorte e querer usar aquela terra, você toca fogo e aí queima muito bem a sua vegetação e você pode usar aquela terra, por exemplo, uma pastagem ou por um cultivo. Mas se por acaso você não conseguir queimar toda essa madeira, você perde aquela terra. Por quê? Porque como nós temos em torno de 100 a 120 toneladas de carbono por hectare, é impossível você tirar toda essa madeira, inclusive a madeira não queimada, e você acaba perdendo a terra que você acabou desmatando. Então, não é simples queimar a floresta amazônica, requer um esforço muito grande e não existem incêndios naturais. Na Sibéria e no Canadá existem incêndios naturais, mas não na Amazônia. E como o Abraão vai falou, a maior parte dos incêndios e do desmatamento, infelizmente, corresponde a atividades ilegais que, obviamente, o Estado brasileiro tem que punir. Paulo? Seria bom complementar também, explicando um pouco a fonte do fogo na Amazônia, né? Você tem 2 grandes fatores, um é esse que o Paulo Artacho colocou, ou seja, o desmatamento, fogo para desmatamento. Outra fonte de incêndios ou de fogo na Amazônia é aquele fogo que é para limpeza de pasto ou preparo de uma área já agrícola, já desmatada. E você tem um outro tipo de fogo que é raro, mas acontece, que é o fogo florestal, onde a chama baixinha entra na floresta, e isso acontece só quando você tem uma estiagem muito forte. Então o fogo ele se propaga na Amazônia em função do desmatamento, em função da limpeza de áreas já abertas e cultivadas, seja pastagem ou agricultura, e também por um período de seca muito forte. Então a combinação de desmatamento e seca forte faz o pior dos mundos, que é uma coisa que não aconteceu em 2019. Em 2019 nós não tivemos uma seca intensa para alimentar fogo, mas nós tivemos explosão de desmatamento aonde está alimentando o fogo. E é muito fácil ver a fumaça de desmatamento, do fogo de desmatamento, porque ela é uma coluna que parece um pirulito assim e densa, né? Acho que depois o Paulo Artacho pode explicar melhor do que eu os problemas que isso causa. Bom, então vou perguntar aqui para o Ricardo sobre os crimes ambientais, né? Pegando a deixa do Paulo Artacho, quer dizer, são investigados esses crimes? Quer dizer, a gente está falando de desmatamento ilegal. Eles são investigados, eles são punidos? Como que isso funciona hoje? Esses crimes, quando eles são punidos, ou seja, quando há multas do IBAMA, essas multas são pagas na proporção de 1%. 1% das multas aplicadas para quem exerceu atividades ilegais voltadas à produção ou desmatamento ou o que for na Amazônia são pagas. Só que agora nós estamos vivendo algo muito grave, muito importante, que é mesmo essas multas deixaram, na sua esmagadora maioria, de ser aplicadas. Por quê? Porque o atual governo veio com uma retórica de que existe uma indústria de multas e, em função dessa retórica, desmobilizou o aparato repressivo que exercia algum tipo de inibição para atividades ilegais. Então, o pessoal do IBAMA, por exemplo, que ia a campo, mas tinha que ir a campo acompanhado por algum tipo de proteção, porque como as atividades são ilegais,
o crime quase sempre é acompanhado de violência, este acompanhamento deixou de existir e mesmo a infraestrutura para o IBAMA poder ir a campo para poder reprimir, isso deixou de existir. Some-se a isso uma retórica, essa retórica da indústria da multa, como eu estava dizendo, o fato é que houve um estímulo a invasões de terras indígenas e de unidades de conservação. Então, neste momento, o garimpo ilegal, evidentemente, está entrando nas terras indígenas de uma forma massificada. Isso é extremamente grave, é extremamente comprometedor da integridade e da segurança das comunidades indígenas e, por enquanto, isso vem sendo não só tolerado, mas, de certa forma, incentivado por um discurso segundo o qual os ambientalistas não querem que a Amazônia cresça. Quando, na verdade, o que está em jogo não é saber se a Amazônia deve crescer ou não, e sim qual é o padrão de crescimento econômico que nós queremos para a Amazônia. Nós temos hoje em confronto no país duas visões. Uma visão que é a economia da destruição da natureza. Essa economia produz alguma riqueza? Sim, ela produz alguma riqueza, mas ela produz riqueza com base em trabalho escravo, com base em destruição. E outra é a economia do conhecimento da natureza, é a bioeconomia. Isso que inúmeras organizações sediadas na Amazônia, junto com pesquisa brasileira e internacional, é que estão tentando construir um modelo que se apoie. O Instituto Escolhas acabou de lançar um documento mostrando 4 vetores para isso, que são bioeconomia, ecoturismo, conexão por internet generalizada e piscicultura. Vocês sabem, a piscicultura ela pode produzir mais proteínas, muito mais proteínas, e de forma barata do que o gado, por exemplo. E, no entanto, a população do estado do Amazonas come o peixe que vem de Rondônia, em vez de ter desenvolvimento de piscicultura no próprio estado do Amazonas. Então, as oportunidades são incrivelmente promissoras para uma economia do conhecimento da natureza, mas o que nós estamos fazendo é estimulando a economia da destruição da natureza, e isso passa por forças políticas locais e nacionais que estão ligadas a essas atividades ilegais e muito frequentemente criminosas. Vou aproveitar para emendar com 2 perguntas aqui da plateia. A Patrícia Paes pergunta quem monitora as queimadas e quem fiscaliza. A gente falou um pouquinho da fiscalização, mas acho que seria bom falar um pouco sobre como é feito o monitoramento, que também andou sob ataque recentemente. É uma boa questão. Quer dizer, veja, o Brasil tem uma liderança científica enorme em detecção de queimadas por satélites, que o INPE faz de uma maneira exemplar, sempre fez ao longo dos últimos 20 anos. Né? E não é só o INPE, hoje várias organizações não governamentais, porque os dados de satélite são disponíveis para qualquer um de nós aqui dessa plateia para poder usar esses dados, detectar onde está queimando, quanto está queimando e assim por diante. Né? E o INPE é um exemplo de desenvolvimento científico feito no Brasil para atender às necessidades de políticas públicas brasileiras. Ele é um exemplo no mundo todo. Então, o INPE tem excelentes produtos, né, de desmatamento, e a questão que você falou do descrédito é muito interessante. Né? Vocês lembram no começo de agosto, quando disparou o número de queimadas, né, alguns ministros do governo começaram a reclamar do produto do INPE. Olha, este produto não presta para nada, nós vamos contratar uma empresa americana para fazer, etc. e tal. Na semana passada, quando o produto do INPE mostrou que as queimadas decaíram, o ministro foi na imprensa dizer, olha, felizmente as queimadas estão diminuindo, isso é muito bom para o país, etc. e tal. Vocês perceberam a história? Quer dizer, a gente tem que, na verdade, fazer um governo, né, correto, baseado em ciência, com dados que são acreditados pela ciência. Se não for assim, fica ao bel prazer da opinião de um ministro ou de um sujeito qualquer. E não pode ser assim. Paulo. O Paulo Artacho fala dos 20%, só para vocês terem uma ideia, esse é o tamanho da França, tá?
e área já desmatada. Não é pouca coisa, como ele disse. E o Ricardo estava colocando essa nova perspectiva, que eu acho que é extremamente correta, mas ela não exclui o que está posto já. Do que está posto em termos de agricultura, ou mesmo pecuária, ou mesmo outro tipo de atividade na região, se nós redimensionarmos isso e colocarmos em outra perspectiva. Para vocês terem uma ideia, como eu disse antes, uma boa parte do desmatamento ilegal está ligado ao avanço da pecuária. Por quê? Porque é barato. Às vezes na Amazônia, quem conhece a Amazônia não precisa botar nem cerca para segurar o gado. Você vai lá, desmata, geralmente ocupa uma área que não é sua, e desmata, põe algumas cabeças de gado, um sujeito para tomar conta e ocupou. Tem muita especulação de terra que usam o gado como zelador da área grilada, né? Não é o pecuarista. Tem muito pecuarista sério a propósito. Mas se a gente fizer algumas contas muito simples, pegar o menos de um hectare, uma cabeça de gado por hectare na pecuária, que é a grande maioria da região, porque é uma pecuária extensiva, então precisa de grandes áreas, e concentrar, intensificar isso. Vamos pegar, o Banco Mundial fez essa conta, 1,5 cabeças de gado por hectare, nós poderíamos liberar de áreas já desmatadas para a agricultura 40 milhões de hectares. Então, não precisa continuar desmatamento ou desmatando para aumentar a produção. Não estou nem falando de produtividade, que é outro papo, né? Portanto, isso abre um leque para esse país que é talvez um ponto, antes do ponto de não retorno, um ponto de decisão. Que, aliás, vocês como sociedade e a gente como sociedade como um todo, a gente precisa fazer uma escolha definitiva do que nós queremos dessa região. Porque o modelo que está há 20, 30 anos não é um modelo que está gerando distribuição de riqueza, por exemplo, mas sim concentração de riqueza e concentração de terra, com as mesmas atividades que havia há 25 anos atrás. Eu estava comentando com alguém que eu fiz em 2017 eu fiz uma viagem de bicicleta pela Transamazônica, né? Foi 1.200 quilômetros na área não pavimentada da Transamazônica. Isso foi uma repetição de uma outra viagem que foi feita 25 anos atrás. Qual é a grande conclusão? A mesma miséria, o mesmo uso de terra, grande parte ilegal, só que com uma grande diferença. É feita com uma velocidade muito maior, com uma tecnologia maior. O garimpo, que era com peneirinha, agora é com uma retroescavadeira de 2, 3 milhões de reais. Financiado por quem? Não é por um amazônico. Talvez alguém que mora em São Paulo, alguém que mora no Rio, ou fora daqui. Ou seja, a gente está optando para fazer o mesmo uso da terra que nós tínhamos há 25 anos, que gera destruição, né? Agora, só que com mais tecnologia, mais gente botando dinheiro, né? Para desmatar 1 hectare de floresta, gente, você precisa entre 800 a 1.200 reais. Não é caboclo que tem isso, não é garimpeiro que tem esse dinheiro, né? Então a gente precisa de uma reformulação muito grande do que os urbanos estão pensando da Amazônia e do que querem da Amazônia. E como tem uma plateia jovem, Alessandra, eu acho que nós não temos o direito de tirar de vocês, jovens, o direito de conhecer a região. Só para terminar, eu sei que está um pouquinho mais longo, mas o que nós estamos fazendo com a Amazônia, gente? É igual você pegar e entrar numa grande biblioteca onde todas as prateleiras, até o teto, está lotado de livros, sendo que ninguém teve a chance de tirar um exemplar e ler o livro. E depois vem alguém e põe fogo em tudo. É isso que nós estamos fazendo. No mundo em aquecimento, de novo, nós não podemos tirar o direito das próximas gerações de conhecer essa biblioteca. E, portanto, eu acho que a gente tem que fazer uma escolha como sociedade. E os jovens, gente, vocês, né, nós aqui, não você, mas nós, enfim, precisam fazer essa decisão urgentemente. Então, fala.
com relação a... E você vê, isso que o Paulo está falando é tão importante, essa mudança nas instituições que nós precisamos. Vejam, por exemplo, eu tenho uma conhecida que tem, que é de família de proprietários na Amazônia. E a família dela decidiu preservar, em vez de fazer como todo mundo, desmatar. Pois bem, quando ela foi ao banco pedir um financiamento, o banco disse: a sua terra não pode ser garantia para o financiamento que você está pedindo, porque ela não está desmatada. Como ela não está desmatada, supostamente, ela não produz riqueza e, portanto, ela não pode ser garantia para um financiamento. Então, vejam como é fundamental você mudar as mentalidades e as instituições para que a preservação da maior riqueza da Amazônia, que é a riqueza da biodiversidade, possa ser considerado pelos atores econômicos como base para a produção de mais riqueza. E não, quando eu falo em economia da destruição da natureza, é exatamente isso. Como nós vivemos uma economia da destruição da natureza, você só obtém crédito se você destruir. Se você mantiver, teu crédito está cortado. Para terminar esse bloco, Artacho, eu queria fazer uma pergunta que surgiu indiretamente aqui sobre a questão do ponto do não retorno. O que é o ponto do não retorno e nós já chegamos nele? Veja bem, a temperatura do nosso planeta, todo mundo sabe, está aumentando devagarinho, né? Bom, a Amazônia, como uma floresta, depende de fotossíntese para o seu crescimento, tá certo? Bom, o que pode acontecer é que nós podemos aquecer tanto a temperatura da região que várias enzimas que controlam o processo de fotossíntese podem deixar de funcionar e fazer com que a floresta não se sustente mais. Ou a gente altera tanto a temperatura do planeta que muda a circulação atmosférica e a Amazônia deixe de receber vapor d'água para processar esse vapor d'água e trazer para o sul. Então a floresta seca, e para uma floresta tropical chuvosa, como é o tipo da floresta amazônica, ela pode não ter condições de sobrevivência, né? A esses dois fenômenos a gente chama de ponto de não retorno, né? A grande pergunta científica, que já vou adiantando, ninguém tem uma resposta, é aonde está esse ponto de não retorno? Será que a gente aquecer a região amazônica por 4 graus vai inviabilizar a vida da floresta? Ou 6 graus? Ou uma redução na chuva de 30%? Né? Alguns trabalhos científicos do Carlos Nobre indicam de que se você desmatar, chegar a desmatar de 30% a 40% da floresta e aumentar a temperatura por 3 a 4 graus, que é o cenário que nós estamos indo agora, o restante da floresta pode não ter condições de se sustentar, e com isso, o que acontece? A floresta falece, né? Então isso é um perigo que, obviamente, nós temos que evitar a todo custo, e a melhor maneira de evitar isso é reduzindo ou eliminando o desmatamento da Amazônia. Bom, esse é o gancho para o nosso próximo bloco, então a gente vai para mais um intervalo e depois a gente volta com o terceiro e último bloco do programa sobre exploração predatória dos recursos naturais versus desenvolvimento sustentável da Amazônia. Até já! Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Ciência Aberta, que hoje discute a Amazônia. Até algumas décadas atrás, os debates sobre a Amazônia se resumiam a 2 opções aparentemente inconciliáveis: manter a floresta intacta ou desmatar para expandir a fronteira agrícola e pecuária. Hoje, muita atividade econômica é realizada com base no conceito de manejo sustentável. E o que é o manejo sustentável? E ele é uma opção econômica para a Amazônia ou é algo apenas viável em pequena escala? Ricardo, você quer começar? Na verdade, a tendência, quando a gente fala de economia, existe uma tendência muito forte a gente se apoiar naquilo que a gente já faz. O espírito da gente e as instituições em que a gente vive com que nós convivemos, elas têm uma tendência profundamente conservadora.
Então, em princípio, é muito mais rentável a economia da floresta em pé do que cultivar grãos ou pecuária na Amazônia. Por exemplo, o açaí. Sobre a mesma superfície, o açaí rende muito mais, mas várias vezes mais, do que a cultura de soja. Mas não são apenas as explorações de produtos que têm que ter a formação de uma cadeia de valor importante, como é o caso do açaí, que já se afirmou internacionalmente, a castanha do Pará, a borracha. Mais importante do que isso é o potencial que a floresta apresenta para produtos, para a indústria farmacêutica, para cosméticos, para insumos industriais, e é a biblioteca da qual Paulo Motinho estava falando, que nós não conhecemos, que nós precisamos conhecer. Não existe um dilema entre, para conhecer isso, essa biblioteca, a gente precisa renunciar a uma imensa riqueza. Não, porque a destruição dessa biblioteca não está trazendo para a gente esta imensa riqueza. Então, a oportunidade do Brasil é fazer na Amazônia um hub, um centro de pesquisa sobre a biodiversidade. O Brasil é um país que está na retaguarda da inovação global. 30 anos atrás, nós éramos mais ou menos que nem a Coreia em matéria de inovação e de indústria. Hoje nós ficamos completamente para trás e não é na indústria que nós vamos recuperar esse tempo perdido. Onde pode ser? Só pode ser na biodiversidade. Como nós somos os detentores da maior biodiversidade do planeta, o que a gente precisa é fazer uma espécie de Vale do Silício da biodiversidade na Amazônia, fazendo pesquisa sobre a biodiversidade na Amazônia para sua exploração. Isso pode ser feito com os produtos da floresta, isso tem que ser feito a partir da piscicultura. É fundamental uma exploração de turismo. O Brasil investe pouquíssimo em turismo ecológico. No mundo, o turismo ecológico cresce 15% ao ano. No Brasil, o turismo ecológico está praticamente estagnado, sobretudo na Amazônia. Para ter turismo ecológico, nós precisamos de uma infraestrutura para o turismo ecológico, que não é a estrada convencional, é formação de gente. Tudo isso que eu estou falando gera emprego, gera renda a partir de boa qualidade, de inteligência, de informação, de conhecimento e não de destruição da natureza. Ou seja, não só existem opções, mas essas opções são muito mais construtivas para a Amazônia e para o Brasil do que as perspectivas que estão se apresentando de maneira dominante até aqui. Paulo, qual é o papel das ONGs, né, na preservação, na proteção da floresta, da biodiversidade das populações indígenas? E também, por outro lado, o papel do Estado. O que a gente deveria esperar do Estado e de outros atores da sociedade civil? Olha, bem-aventurado é a sociedade que consegue se organizar em organizações não governamentais e conseguem produzir discussões e conhecimento de forma independente. Essa é uma das bases, assim como imprensa livre, da democracia moderna, vamos dizer assim, ou contemporânea. E sem isso, você está a reboque de alguém que vai dizer a você o que fazer ou qual é o melhor caminho a seguir. Portanto, eu fico muito feliz que depois da Rio 92, houve uma explosão das ONGs, né, na área ambiental, social, muitas na área de saúde, onde as secretarias foram criadas. Então, é nesse sentido, a capacidade da sociedade em gerar informação independente e fazer questionamentos de forma organizada e contundente. Uma sociedade sem isso não é uma sociedade plena, pelo menos na minha concepção. O governo, obviamente, tem um papel importante se consegue conviver e estimular esse processo. Eu não tenho muita certeza se a gente está vivendo isso nesse momento, mas, de qualquer forma, isso é imprescindível. E o governo tem papel, ou o Estado, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, porque o governo passa, o Estado tem um papel na Amazônia fundamental também.
grande parte do desmatamento vai ocorrendo sem que, em grande parte, porque o Estado não está presente. Se vocês veem as regiões, a floresta vai diminuindo e só depois que tem devastação é que o Estado coloca polícia, Ministério Público, posto de saúde, tem eleição. Hoje tem áreas de 5 mil pessoas na Amazônia que ninguém votou na última eleição. Quer dizer, que tipo de cidadania é essa? Então, é preciso que a gente tenha essas duas coisas conversando muito bem. Sociedade organizada e Estado presente fazendo o seu papel. E, justamente falando nas políticas de Estado e políticas de governo, quer dizer, para evitar que as políticas de proteção ao meio ambiente e as populações indígenas sejam passíveis de alteração com as mudanças de governo, o que precisaria ser feito para que o cuidado com a Amazônia e o seu desenvolvimento em bases mais sustentáveis fossem, de fato, políticas de Estado? Ricardo, ou Artacho? Você, Ricardo. Bom, a questão é muito importante esse ponto, né? Quer dizer, a Amazônia é de todos os brasileiros, né? Ele não é de um governo X, Y, Z. Né? Então, é fundamental nós termos realmente, como o Paulo Moutinho colocou, uma política de longo prazo, acordada pela sociedade como um todo, do que o Brasil vai fazer com esse bioma tão importante quanto o bioma amazônico. Né? Por exemplo, na questão de redução do desmatamento, é possível atingirmos desmatamento zero? Sim. O Brasil já fez algo muito próximo disso. Em 2004, nós desmatávamos 28 mil quilômetros quadrados por ano. Esse desmatamento, em 2012, foi 4 mil quilômetros quadrados. Então, nós reduzimos drasticamente o desmatamento, sem que a economia fosse prejudicada. E então isso mostra que é possível reduzir desmatamento a zero, né? Não custa caro e não há nenhuma maneira mais barata no mundo hoje de reduzir a emissão de gás de efeito estufa do que reduzir desmatamento de florestas tropicais. Hoje, desmatamento de florestas tropicais são 13% do total das emissões de gás de efeito estufa, de acordo com o último relatório do IPCC. 13%. Reduzir em poucos anos esses 13% a zero é barato, dá para ser feito, o próprio exemplo brasileiro já mostra, e é do interesse de todos os brasileiros fazer isto. Então, a gente tem que arregaçar as mangas, né, pressionar os nossos agentes públicos e os nossos governantes para que isto seja implementado. E duas coisas aí com relação a isso que o Paulo Artacho está falando. A primeira é que você pega quais são as emissões dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Alemanha. Para você reduzir as emissões de gases de efeito estufa desses países, você precisa mudar a matriz de produção de energia elétrica, a matriz de transporte. Isso exige muita ciência, muita tecnologia. É super difícil. Qual é a ciência e a tecnologia necessária para você fazer desmatamento zero? Nenhuma. É fazer cumprir a lei. É fazer cumprir a lei. Então, isso é uma primeira coisa muito importante quando o pessoal compara o que está acontecendo nesses países com o Brasil. Essa é uma diferença importante. Nos países desenvolvidos, e na China e na Índia, etc., você precisa de muita ciência e tecnologia para acabar com as emissões, para reduzir as emissões. Aqui, você precisa fazer cumprir a lei. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, esse mais promissor e esperançoso, é que está se formando uma aliança, um arco político a favor do desmatamento zero que está crescendo. Esse arco político inclui governadores dos estados da Amazônia, que foram à conferência climática, a Climate Week, em Nova York. Um deles, inclusive, não pôde se manifestar por interferência do Itamaraty, e que sabem que a persistência do desmatamento é um fator que inibe os investimentos, e os investimentos, inclusive os investimentos mais convencionais, nos seus estados. Além disso, como eu mencionei, os próprios produtores de soja já estão pedindo desmatamento zero. Não é desmatamento ilegal zero, é desmatamento zero, de maneira
absoluta. As grandes mineradoras não querem que continue a associar as suas atividades à invasão de terras indígenas. E, sobretudo, o ativismo na Amazônia é um ativismo profundamente responsável. Isso é uma característica construtiva que nós temos, que é super interessante. Jovens como vocês transformam-se em ativistas, e quando você fala isso, assim, o cara vai lá para o meio da floresta para enfrentar a briga. Não, são estudiosos, publicam nas melhores revistas internacionais, são pesquisadores, fazem cursos de pós-graduação, fazem mestrado, doutorado. Eu acho que é uma carreira que vocês podem querer aspirar a de se transformarem em ativistas na Amazônia, para que, por meio da sua ligação às populações tradicionais, vocês possam contribuir para essa unidade entre ciência e conhecimentos tradicionais, da qual depende a emergência de uma bioeconomia na Amazônia. E aí, gente? Eu acho que a gente volta um pouco na conversa anterior, né? Acho que um erro, talvez, dos cientistas é, às vezes, passar uma mensagem muito catastrófica. E realmente né, no caso da Amazônia, ou da mudança do clima. Mas existe esperança, e especialmente uma dessas grandes esperanças socioambientais, vamos dizer assim, está no Brasil, não só na Amazônia. A gente poderia fazer aqui um discurso do Cerrado também, né? Mas é preciso que a gente não só, talvez, trilhe uma carreira acadêmica ou de estudo, mas que a gente fomente, pelo menos, o nosso questionar. Eu acho que, principalmente quem está muito dentro do centro urbano e que não tem mais contato com o que está lá fora, no contexto rural, existe um abismo entre esses dois mundos, urbano e rural, que não nos permite entender melhor. Então, sabendo de tudo isso que a gente está conversando aqui, é começar a se perguntar o que eu quero para os meus filhos. Existe uma desesperança crescente, isso a gente não pode deixar acontecer. Eu não quero o meu filho continuar falando que não vai ter filhos porque não sabe qual é o planeta que vai deixar para ele. Ou seja, a gente precisa demonstrar que há esperança, e aonde fazer isso é o Brasil, na Amazônia, sem perder soberania, sem entrar nessa vibe de soberania, de questionamento. Acho que ninguém está questionando isso, mas é a oportunidade que esse povo tem, talvez a última e a única, de fazer o tão sonhado desenvolvimento sustentável, começando pela Amazônia. Pode ir para os outros biomas depois. Bom, o desenvolvimento sustentável tem um tema, a gente não falou muito sobre a agrofloresta. Trava-línguas. O que é a agrofloresta? Em que ele poderia ser um caminho de desenvolvimento para a Amazônia? Então, a agrofloresta pode ser aquela coisa de consorciar várias espécies, às vezes até dentro da própria floresta, você ter produção econômica, seja ela em madeira, seja ela em frutos, ervas e assim por diante. Só que esse processo, que tem um potencial muito grande na Amazônia, quer dizer, os pequenos agricultores familiares já fazem isso, e tem várias experiências promissoras nisso, ela precisa ser integrada a mais coisas. Um erro na Amazônia é a gente achar que tem uma resposta para tudo. Agrofloresta, mercado de carbono, enfim, infraestrutura, não é assim. A gente precisa combinar coisas, e a sociedade brasileira tem gerado muitas dessas experiências. Combinar coisas, por exemplo, vamos pegar os pequeno produtor. Pequeno produtor pode ter a sua exploração sustentável da sua área de floresta preservada, combinada com uma agricultura mais eficiente, com mais tecnologia, com mais assessoria, com uma pastagem, inclusive, mais intensificada, aonde você consiga manter um certo processo produtivo que traga mais renda e mais riqueza. A gente fez esse teste, Alessandra, numa grande área no Pará, nós conseguimos aumentar a renda dos pequenos agricultores em 120% e reduzir o desmatamento na região e dentro das propriedades em 78%, isso dentro de 4 anos.
Então, é possível você combinar oportunidades e não tem bala de prata nessa história. Tem muitas perguntas aqui da plateia que são justamente no sentido do que fazer, né? Quer dizer, as pessoas querem entender, quer dizer, como que você pode... Aqui, agora eles desaparecem, claro. Da fiscalização, né? Da questão de, quer dizer, que não é simples evitar o desmatamento. Quer dizer, a Juliana Buarque pergunta, existe afrouxamento da fiscalização? A gente já comentou que sim. E sim, quando, porque isso começou? Existem métodos eficazes de combate ao desmatamento? Quer dizer, a gente falou, precisa aplicar a lei, mas, quer dizer, as pessoas estão aqui perguntando... tem mais uma série de perguntas nessa linha, querendo saber, quer dizer, como que você pode fiscalizar de forma mais efetiva essas terras ocupadas ilegalmente? Aqui é a Ana Ribeiro. Como ter um sistema que mantenha isso de forma harmonizada? Vamos lá, é fácil responder essa pergunta. É possível você fiscalizar uma área como a Amazônia? Sim. Hoje o Estado brasileiro tem alguns mecanismos, como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, que dá um CPF, né? Obviamente, para as áreas privadas, né, não para as áreas públicas, em cada região. E nós temos medidas por satélite que podem detectar desmatamento até com uma precisão da ordem de 20 a 50 metros. Então, existe um sistema hoje chamado MAP Biomas, por exemplo, que é feito por um conjunto de organizações não governamentais, onde você pode detectar um desmatamento e saber quem é o proprietário daquela terra que está desmatando naquele particular momento, porque essas medidas por satélite são medidas diárias. Então, é possível saber o CPF de quem está desmatando? Sim. A questão é o que o Estado brasileiro vai fazer com essa informação, né? Então você precisa realmente fazer com que o Ministério Público, né, os agentes públicos, a polícia, etc. e tal, combatam esses crimes ambientais, como o Abramovay colocou muito bem. Então, é possível, sim, você reduzir o desmatamento a zero, é possível combater a ilegalidade, mas é claro que você precisa ter vontade política para fazer isso na Amazônia toda. E também tem uma pergunta que apareceu algumas vezes, que é sobre o que fazer com as terras que já foram desmatadas. Se é possível recuperá-las, se é interessante recuperá-las, se é viável economicamente, enfim, o que fazer? Tem uma boa parte do avanço da plantação de grãos, por exemplo, ela ocorre em áreas que eram pastagens anteriormente. Ou seja, o pecuarista ele deixou de ter o gado naquela área e aquilo foi reformado, inclusive, pelo próprio fazendeiro, e você tem a plantação de soja, por exemplo, que precisa áreas planas, enfim, tem uma série de coisas, mas isso já acontece. O problema todo é que, como muitos dos pecuaristas, e tem vários deles bastante sérios nesse processo, não tem um incentivo para produzir de maneira intensificada, por exemplo, o que ele faz? Ele arrenda ou vende a terra com pastagem para o fazendeiro plantar a soja e move o seu gado para cima da floresta, né? Então você tem um ciclo de empurrar o gado para o norte, né, para continuar produzindo carne, porque não há alternativa para que você faça a intensificação. Ou seja, um plano nacional de intensificação da pecuária seria de extrema importância se a gente quisesse reduzir o avanço da pecuária sobre a floresta. É óbvio que isso tudo dentro da lei. Só que tem um porém com a lei. O que é ilegal hoje pode passar a ser legal amanhã, mudando a lei. Certo? Então, lei, ela tem um limite para garantir essas coisas. Como sociedade, a gente tem que lutar por ela, defendê-la, mas tem um limite. E é nesse limite que a gente tem que achar alternativas. Valor para a floresta em pé, agricultura onde os consumidores exigem cada vez mais sustentabilidade, rastreabilidade, uma pecuária mais intensificada, né? Enfim, que você tenha esse tipo de articulação, porque senão vai ser muito difícil você continuar, ou seja, tentando na argumentação de salvar a floresta com uma bala só.
Na última pergunta agora do bloco, antes da gente abrir para as perguntas da plateia, eu queria fazer uma pergunta para os três, que é baseada no livro do Ricardo Abramovay, do Muito Além da Economia Verde, que você propõe uma dupla reunificação da ética com a economia e da sociedade com a natureza. E como se daria essa reunificação dupla no contexto da Amazônia? A Amazônia é um local extremamente privilegiado para a gente fazer essa reunificação. O que significa reunificar ética e economia? Em primeiro lugar, significa que os atores privados não podem estar simplesmente interessados no lucro. O fundamental, e dito assim, parece que é um negócio completamente fora da realidade, etc. Mas hoje existem organizações internacionais, o Sistema B, todo o movimento em torno da economia circular, que se volta a quê? A que você obtenha lucro, que é legítimo, que é um incentivo importante para desenvolver atividades econômicas, mas que a obtenção do lucro se faça por meio dos benefícios que você traz para a sociedade e não de um jeito que depois você tem que compensar o que você fez, que os economistas chamam de externalidades. Na Amazônia isso é fundamental. É fundamental que haja uma atividade econômica que seja ao mesmo tempo regenerativa daquilo que a gente até aqui destruiu e que construa as bases de uma verdadeira bioeconomia. E juntar sociedade e natureza significa, de certa forma, o que nós estamos fazendo aqui, que é sensibilizar as pessoas para o fato de que nós somos dependentes da natureza. Nós viemos de uma tradição filosófica em que a humanidade ela existe por se emancipar da natureza, por se afastar da natureza, pelo fato de o homem ter uma inteligência que lhe permite olhar a natureza de cima. Não, nós somos também natureza por dentro e nós dependemos da natureza em tudo que nós fazemos, mesmo quem mora no edifício Copan, tá certo? Então, e a Amazônia é o local em que o Brasil pode se destacar internacionalmente nessa construção. Só tem uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar bem claro e que eu tenho a impressão de que quando vocês voltarem para casa e contarem para os pais de vocês o que vocês viram aqui, muita gente vai dizer, pô, mas índio tem muita terra. Se pega a quantidade de índio que tem, a quantidade de terras que ele tem, compara com a quantidade de terra que eu tenho, que meu irmão tem. Mas não é que índio tem muita terra, é que índio tem uma relação com a terra que é diferente da relação que um fazendeiro tem com a terra. Mesmo que ele explore a terra, ele explora essa terra com o objetivo de manter os serviços ecossistêmicos que essa terra propicia. Isso é a reunificação de sociedade e natureza na Amazônia. Olha, você tocou na questão da ética da exploração econômica, né? E eu queria lembrar dois fenômenos recentes que estão ocorrendo, né? Um é o sínodo sobre a Amazônia no Vaticano, né, que está ocorrendo esta semana, onde está sendo discutido o que tem por trás da ética do ponto de vista de fazer este processo de destruição da Amazônia como a gente está observando hoje. E o segundo aspecto é a mobilização dos jovens, que está sendo capitaneada pela Greta, mas na verdade está sendo capitaneada por milhões e milhões de jovens no mundo todo, discutindo qual é a ética do atual desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo no nosso planeta. Essas duas questões novas, extremamente importantes, começam a colocar em xeque o modelo de desenvolvimento econômico, né, que está sendo implantado não só na Amazônia, mas no planeta como um todo. A gente tem realmente que repensar na sustentabilidade desse desenvolvimento econômico, quem lucra com isso, quem perde com isso, quem é deixado de lado e assim por diante. Eu acho que o melhor exemplo é essa mobilização de milhões de jovens em centenas de cidades do mundo todo, que está sendo capitaneada pela Greta, mas ela é somente um símbolo, né? Na verdade, o movimento é muito maior que isto
e agora por um posicionamento muito claro da Igreja Católica no Sínodo da Amazônia, discutindo e questionando qual é a ética do processo de ocupação desenfreado que o Brasil está fazendo sobre a região amazônica. Legal. Paulo? Vocês conhecem o cacique Raoni, né? Aí perguntaram para ele, mas não é muita terra para pouco índio? Ele disse, olha, é pouco índio para cuidar de muita terra. E é basicamente essa inversão de visão que a gente às vezes tem dificuldade de fazer. Uma boa parte da ética está em você ser capaz de ver o outro lado, né? E a gente tem exercitado isso de uma maneira muito limitada, especialmente nesses últimos tempos dentro do país. Portanto, eu acho que ética, seja ela na economia, ou seja ela na ocupação do espaço, ou na discussão política, ela precisa passar por uma coisa fundamental, que aí, pegando de novo os povos indígenas, é proteção e respeito a direitos adquiridos. A gente não pode macular direitos. E o que vem acontecendo na Amazônia, ao você ter o dobro de desmatamento dos anos passados dentro de terras indígenas, é um ato extremamente agressivo da proteção ao direito que esses povos têm. Independente se eles escolherem fazer isso ou aquilo dentro das suas áreas. Portanto, eu acho que isso é um processo de perda de ética, porque nós estamos questionando direitos fundamentais. E se você deixa isso acontecer, hoje não é o meu direito, mas amanhã pode ser o meu direito que está sendo questionado e você não ter saída. Portanto, em grande parte, a Amazônia sofre desse ataque a direitos e que a gente precisa estar muito atento para isso. O Exército vinha fazendo atividades dentro da Amazônia já há algum tempo, e qual vem sendo o papel dele agora com as queimadas e toda essa ação que está acontecendo dentro da Amazônia nesse último período? Talvez eu possa responder isso. Bom, todo mundo sabe, acompanhou do número de incêndios na região, certo? Esse número de incêndios vem caindo, isso é fato. Tem dois motivos para isso, a gente ainda está fazendo os estudos sobre isso. Um é porque começou chuva em alguns lugares que estava queimando muito, então os focos terminaram. E o outro é, talvez, a presença do Exército tenha feito teve algum efeito sobre o número de incêndios novos que estavam surgindo na região. O problema todo com o fogo, e aí só terminando, é que não é o fogo em si. O problema é a origem do fogo. Então, hoje a gente está apagando o fogo, literalmente, mas não tratando da causa do fogo, que é o desmatamento, especialmente nesse ano, e que precisa de um plano estruturado de longo prazo para combater esse tipo de ação ilegal na Amazônia. Mas eu acho que é importante complementar a resposta à tua pergunta, destacando o que, a meu ver, é muito preocupante, que parte muito importante do comando das Forças Armadas, sobretudo aquelas com mais influência no Palácio do Planalto, vem cultivando uma retórica e uma mentalidade segundo a qual a Amazônia estaria em risco de sofrer ingerência de forças externas. Essa é uma doutrina absolutamente delirante, que vem dos anos 50 e que foi requentada agora sobre a base de nenhuma evidência empírica e que tem como consequência a tentativa de criminalizar o ativismo e as organizações não governamentais na Amazônia. Aliás, essa é uma característica não só do governo brasileiro, mas de todos os governos de extrema-direita, com exceção talvez dos Estados Unidos, que se implantaram até aqui, onde a retórica de acabar com o ativismo, porque o ativismo representa interesses estrangeiros sobre o nosso país, essa retórica ela é generalizada nos governos de extrema-direita
e o atual governo simplesmente está mimetizando isso. Só que, longe de ser algo simplesmente anedótico ou cômico, é extremamente perigoso, porque, como disse o Paulo Moutinho, onde não há ativismo e organizações não governamentais, não há democracia e não há desenvolvimento. Boa tarde, eu sou o Matheus, da Escola Manuel Siridião Buarque, e a minha pergunta é, já que para a maioria, não para a maioria, né, mas para grande parte da sociedade, é uma ideia meio que uma utopia alcançar o zero desmatamento, só o reflorestamento seria algo necessário para meio que compensar esse desmatamento e essas queimadas, ou teria que ser necessário algo a mais? E o que seria esse algo a mais, se for necessário? Mateus, em primeiro lugar, não é uma utopia atingirmos desmatamento zero. É possível, sim. Tá? Basta você realmente ter políticas públicas aplicadas adequadamente por longo prazo. Tá? Você tocou numa segunda questão, segunda parte da sua pergunta, é a questão do reflorestamento. Né? Há muitas áreas abandonadas na Amazônia, onde o governo poderia, né, investir em reflorestar essas áreas com enormes benefícios ambientais para o Brasil. Tá? Isso, inclusive, faz parte do compromisso que o Brasil tem no Acordo de Paris. É lei aprovada no Congresso Nacional e compromisso do Brasil no Acordo de Paris reflorestar 12 milhões de hectares até 2025, daqui a 6 anos somente. Tá? E isto é extremamente importante que a gente invista na recuperação ambiental de muitas dessas áreas degradadas na Amazônia através do reflorestamento. Isso é possível, isso é altamente desejável para a sociedade brasileira, né? E todos ganhamos com programas desse tipo, tanto de obter desmatamento zero, como investir pesadamente em reflorestamento. Boa tarde, eu sou o Luiz, eu sou professor da Escola Estadual Professor Manuel Siridião Buarque, e a minha pergunta ela tem mais a ver com a questão indígena. Né? É sabido que a Amazônia ela é um berço cultural e linguístico, não só de importância, mas de interesse científico internacionalmente falando. Né? Você está aí o caso do povo Pirahãs. Como seria possível aliar, então, essa exploração sustentável e científica da Amazônia sem que esses povos sofram interferências, às vezes, irreversíveis em questões culturais, como religião, língua, crenças? Eu volto a insistir na proteção de direitos adquiridos à terra e ao modo de vida desses povos. O segundo ponto que vários povos indígenas na Amazônia já estão fazendo é se apoderar do seu território e das suas riquezas de uma maneira mais forte e documentada, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito com alguns povos em criar programas de smartphone para eles monitorarem as suas áreas, para mapearem onde estão os seus recursos. Ou seja, você tem uma maneira de ajudar no que eles estão chamando de plano de gestão dos seus territórios, de forma em que você possa permitir com que o modo de vida deles e a vontade deles se expressem. Se isso é consolidado, a gente então não cai mais naquela bobagem que a gente escuta de que o índio é ingênuo, ele pode ser... ele não sabe direito o que quer. Isso é muito comum já escutar. À medida em que você assume e o indígena tem as condições e oportunidades e a cooperação para fazer isso, fica muito mais difícil você fazer escolhas que são dos outros. Essa é a primeira coisa que eu acho que é super importante deixar claro em relação à sua pergunta. Tem um livro muito importante publicado pelo Instituto Socioambiental. Se vocês escreverem Instituto Socioambiental, eu acho que esse livro já está online, chamado Histórias dos Produtos da Floresta. O que mostra esse livro? Mostra uma série de produtos que estão sendo explorados economicamente, ou seja, mostra que as populações indígenas e ribeirinhas não estão isoladas do mercado. Mas, ao mesmo tempo, não se trata de dizer vamos integrar como se vivessem no edifício Copan, mais uma vez, tá certo? O desafio é, como é que você integra essas populações
a mercados que sejam mercados construtivos e regeneradores das suas próprias culturas. Isso é possível e isso vem sendo feito, inclusive com participação empresarial. Por exemplo, se vocês pegam o pão de forma Wickbold, tem lá um QR Code, se você puser o seu celular, você vai ver quem são as populações indígenas e ribeirinhas que coletaram a castanha que está nesse pão. A empresa Mercur, de borracha, tem um trabalho com extrativismo de borracha junto a populações indígenas que é super interessante. Na área de sementes, por exemplo, tem um trabalho chamado Muvuca, que é o quê? Juntar o conhecimento tradicional das populações indígenas que sabem quais são as sementes florestais e as suas épocas de florescimento e crescimento, junta isso com a Embrapa e com cientistas vindos da universidade, das próprias ONGs, para ajudar na recuperação de áreas florestais das fazendas. Então isso é um jeito de as populações indígenas prestarem serviços para a regeneração florestal nas fazendas privadas sem que elas depreciem os seus conhecimentos, mas ao contrário, valorizando os seus conhecimentos. Esses são apenas alguns exemplos que poderiam ser multiplicados numa economia que a gente poderia chamar de economia do cuidado. É necessário que haja atividades econômicas, mas essas atividades econômicas têm que ser cuidadosas com a natureza e com a cultura das populações das quais elas partem. O meu nome é José Mastro Mauro, neto da FATEC de Itapetininga. A minha pergunta é sobre a Alemanha e a Noruega, que se ofereceu para ajudar no combate ao desmatamento e os incêndios lá na Amazônia, e o governo não aceitou. O que o senhor acha sobre isso? Olha, o Fundo Amazônia foi um instrumento absolutamente estratégico, né, ao longo dos últimos 8, 10 anos, em estruturar possíveis mecanismos sustentáveis de exploração econômica da Amazônia. Tá? Ajudou em muito isso. E a maior parte dos recursos do Fundo Amazônia, né, contrário ao que o governo coloca, não foi para organizações não governamentais, mas foi para governos municipais. Por exemplo, o município tem um particular problema de sustentabilidade e o Fundo Amazônia financia uma solução para aquele município, né, ou para os próprios estados. Então, o Fundo Amazônia jogou um papel extremamente importante em desenvolver a ciência básica aplicada a questões socioeconômicas de cada município. Porque, veja bem, como o Abramovay falou, não existe uma só solução para a Amazônia, porque a Amazônia é extremamente heterogênea. Uma solução para o Pará, para o Acre ou para Rondônia vão ser diferentes entre si. Então, nós precisamos descobrir essas saídas, precisamos de recursos para pesquisar, para ajudar os municípios a desenvolver uma agenda de desenvolvimento sustentável, e isso é exatamente o que o Fundo Amazônia estava fazendo e esperamos que ele continue a fazer agora, não através do BNDES, eventualmente através de ajuda direto aos governos dos estados e municípios da Amazônia. Agora, é uma pena que não seja via BNDES. Por quê? Porque a coisa mais bacana, o Paulo participou disso, do Fundo Amazônia, é o sistema de governança do Fundo Amazônia. Como é que ele funcionava? A quem pertencia o Fundo Amazônia? Era um fundo que não era do governo. Era das ONGs? Não, não era das ONGs. Era da Alemanha? Não. Era um recurso. Para você obter recurso do Fundo Amazônia, o que você precisava fazer? Você precisava apresentar um projeto. O governo precisava apresentar um projeto. O governo do estado precisava apresentar um projeto. Quem julgava esse projeto? Era uma comissão altamente qualificada, não eram os alemães e os noruegueses que decidiam onde ia ser empregado o dinheiro, né, Paulo? Quer dizer, era uma comissão formada por pessoas altamente qualificadas e que julgavam a pertinência desses projetos de maneira independente.
Então, por isso que quando o governo assumiu, veio dizer tem corrupção no Fundo da Amazônia, mas olha, vasculharam, não encontraram absolutamente nada. Por quê? Porque era um sistema de governança muito inteligente, muito bem bolado. E isso é uma pena imensa que nós tenhamos perdido. Mas o Paulo conhece mais isso do que participou da formação, né? Então, tem o dinheiro dos alemães, não só dos alemães, dos noruegueses, mas também da Petrobras. A Petrobras chegou a colocar recurso no Fundo Amazônia, né? Isso antes da Lava Jato. Mas a gente tem que entender que esse talvez tenha sido um dos grandes experimentos no mundo em relação àquilo que é você compensar um esforço de redução de emissões por desmatamento dentro de um mecanismo transparente. O Fundo Amazônia era isso, né? Ele era totalmente soberano, o Brasil tinha a soberania sobre o fundo, foi uma proposta do governo brasileiro, só brasileiros é que participavam de um comitê de orientação e a decisão era muito técnica. Portanto, a gente perdeu, eu acho, uma grande oportunidade de fazer um grande teste, que é você ser compensado, ou esse país ser compensado, e eu não estou falando só de mercado de carbono, tem maneiras diferentes de fazer essa compensação, por um esforço de redução de desmatamento. Aquele desmatamento que o Abramovay falou, de 2004 até 2012, foram 2,2 bilhões de toneladas de CO2 que deixaram de ir para a atmosfera porque a gente fez aquela redução. Isso foi mais do que toda a Europa fez no mesmo período, gente. Só que a Europa, com um sistema lá de comércio que eles inventaram, que não tinha floresta, movimentaram 400 bilhões de dólares, enquanto aqui a gente ficou nos 400 milhões de dólares das doações. Mas a gente perdeu uma oportunidade, inclusive foi a primeira vez que esse país teve metas para a área ambiental. A gente não tem meta para a saúde, não tem meta para a educação, não tem meta de inflação. A gente teve uma meta que era a meta de redução de 80% do desmatamento. E a gente ia ganhando o recurso à medida que a gente ia provando que a gente era capaz de reduzir, e fizemos isso. Isso também era muito legal no fundo. O fundo não era pelo que você vai fazer, era pelo que você fez. Exatamente. O mecanismo de incentivo é muito inteligente. Não é que você ganha porque você fez um projeto bonito que eu vou fazer. Não, você ganha pelo que você já fez. Aí você paga e você continua fazendo. É super inteligente a estrutura, a governança do fundo, né? Boa tarde, eu sou a Karen. Eu estudo no Instituto Federal de Educação do Estado de São Paulo, Campus Avançado Jundiaí. E nós viemos para cá junto com um projeto de educomunicação. E o que eu queria saber é o que a escola, dentro de todas as suas limitações, pode fazer na conscientização, né, da comunidade em nosso entorno, diante de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que está se passando num ambiente tão próximo da gente que muita gente não conhece, não sabe sobre. Obrigado pela pergunta. Eu achei essa super importante. Acho que tem dois níveis para responder isso, vou tentar ser rápido. Um é que a gente precisa definitivamente repensar o estilo de educação que a gente tem. Lá no Instituto a gente está falando de educação para uma cidadania climática. Ou seja, como nós temos que nos educar, ou vocês se educarem para enfrentar um problema que nós temos no horizonte. Se já não está aí, vai estar em breve. Então eu acho que a gente precisa começar a discutir a cidadania num mundo, de novo, um mundo aquecido. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, começar dentro das escolas, vocês questionando esse tipo de... fazendo esse tipo de questionamento, eu acho super importante, porque a educação é a saída para isso tudo. E a educação de jovens e o vigor jovem é a saída também para isso tudo. Não vai estar na minha geração ou na nossa aqui em resolver esse problema.
E eu peço desculpa agora por ter deixado esse problema na mão de vocês mais jovens. Nós não tínhamos esse direito, mas eu peço perdão aqui em público. A outra coisa é dar o espírito jovem na coisa, a inquietude, aquela coisa de enfiar o estilete e virar, entendeu? Perguntem, coloquem as coisas dentro da escola, promovam debates, tenham grupos de estudo. Eu acho que a internet está aí para uma profusão de informação que é importante vocês terem contato e, a propósito, tomarem muito cuidado com as fake news da coisa, porque isso está um problema sério. Portanto, comunicação é a alma do negócio somada a uma educação num outro caminhar. Então, era isso que eu acho que dá para fazer e dá para começar dentro da sala de aula, na próxima aula que você vai ter. Mas não só na sala de aula, na igreja também. Muitos dos que estão aqui são frequentadores de igreja, têm fé. E nós precisamos, o mais importante cientista vivo da atualidade, Edward Wilson, do alto dos seus quase 90 anos, 92 anos, há 10 anos ele vem publicando quase um livro por ano, e um livro lindo que ele publicou foi traduzido pela Companhia das Letras, é uma carta a um pastor, chama-se A Criação. E essa carta começa dizendo o seguinte: pastor, nós temos visões muito diferentes sobre a origem da vida e a maneira como nós explicamos a vida. Mas nós temos em comum o fato de que nós reconhecemos que a criação está sob ameaça. E tanto a ciência como a religião, quando ela não é uma religião manipulada, obscurantista, quando ela é manifestação de legítima fé, tanto a religião como a ciência querem salvar a criação, querem que a criação cumpra o seu destino, que é de fazer florescer o que os seres humanos e a vida em geral têm de melhor. Para isso nós precisamos de ciência e nós precisamos de fé. A sociedade precisa de fé. E é importante saber que ciência não é verdade, certeza. Ciência é dúvida, é crítica. Mas é crítica bem fundamentada. É crítica que se apoia não no programa do Jô Soares, que foi lá um cara, sei lá como, dizer que não existe mudança climática. Isso não é crítica. Crítica está nas boas revistas científicas, está na literatura que os professores de vocês dão para vocês lerem. Então, vocês como jovem, é muito importante cultivar dentro de vocês o espírito crítico que pertence à ciência. Isso é fundamental. E aí, para aqueles que têm fé, isso não tem nada de incompatível com a sua fé. Eu acho que é um dos grandes desafios que nós brasileiros temos, é o de juntar as pessoas de fé e as pessoas de ciência para a gente poder permitir a emergência de uma sociedade melhor e mais respeitosa à vida. Só você me dá uma parte só, Paulo Artacho, pegar o gancho aqui, dar uma dica prática. Tá? Toda vez que alguém for, inclusive a gente aqui, falar para vocês sobre mudança do clima, né, e falar um monte de coisa, peçam para essas pessoas os artigos publicados em revistas científicas com a revisão pelos pares. Façam isso. Pode fazer para mim, para qualquer um que vier e disser, olha, muito interessante que você colocou, aonde está a publicação sobre isso? Aonde está o livro sobre isso? Vocês vão ficar bastante surpresos com a resposta ou as respostas que vão surgir. Então façam esse tipo de crivo. Isso é que eu estava falando de ser o adolescente no melhor que ele tem, que é ser instigador, o bichinho chato, né? É isso que tem que ser feito. Só para terminar essa questão, ainda bem que ela levantou, concordo com o Paulo Monteiro, a questão da educação, porque obviamente isso é chave, né? Cada um de vocês estão aqui por uma razão. Vocês querem se aprimorar como ser humano. E isto é fundamental, né? Isso a gente faz através da discussão, isso a gente faz através da formação pela educação,
né? E cada um vai fazer este papel de maneira diferente. Eu fazendo ciência, Paulo Moutinho andando pela Amazônia de bicicleta, tá certo? E assim por diante, né? Mas muito melhor, é importante que cada um de nós faça a sua lição de casa, né? Aproveite dos ensinamentos que vocês receberam hoje, do questionamento que vocês estão agora na sua cabeça, com certeza, e use isso daí como ferramenta de disseminação dessas dúvidas, dessas inquietações e deste conhecimento para o seu vizinho, na sua classe, como professor, por exemplo, tá certo? Olha, vamos discutir essa questão na próxima aula, por exemplo, né? E multiplicar esse conhecimento, porque nós precisamos desesperadamente desta questão. É só assim que a gente vai poder dar uma contribuição melhor, não só para a Amazônia, que é o tema desse debate, mas para esse mundo em transformação tão turbulento como a gente está agora. Tá certo? E nós precisamos muito de gente como vocês, motivadas, interessadas em ampliar os seus horizontes para que a gente possa construir um mundo melhor. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação aqui dos 3 pesquisadores presentes, da plateia e de quem assiste a gente nessa conversa online. A gente lembra que este e outros debates podem ser acessados na página do Ciência Aberta e em nossas redes sociais. Assista e compartilhe o nosso programa e até o próximo Ciência Aberta, que estará de volta aqui no auditório da FAPESP com mais um assunto importante. Até lá!